E se a voz que anseia por plenitude, essa sede insaciável que nos impele a tatear por entre as sombras e as promessas vãs do mundo, não fosse um defeito da nossa constituição, mas a mais clara e retumbante evidência de uma promessa divina, uma marca indelével inscrita em nossa própria substância? Será que essa incessante inquietação que nos arrasta de um desejo a outro, de uma conquista a outra, e que jamais se aquieta por completo em qualquer bem terreno, é na verdade o sussurro mais íntimo e insistente da divina graça, ecoando nas profundezas da alma que se desorientou? O homem, pobre criatura finita, nasceu para o infinito. E é por isso que desde o primeiro vagido até o último suspiro, buscamos com uma voragem quase desesperada aquilo que nos complete, que nos preencha, que nos dê o repouso que nosso coração tanto anseia. Mas onde o buscamos? A tragédia da condição humana! Na maioria das vezes, voltamo-nos para o exterior, para o que é transitório, para o que é matéria e sombra. Corremos atrás de prazeres que, no instante mesmo de sua posse, já começam a desvanecer-se, deixando um sabor amargo de vazio. Buscamos honras e glórias que são como fumaça ao vento, dependentes do juízo volúvel dos outros, e que, uma vez alcançadas, não saciam a sede da alma, mas apenas a exacerbam. Acumulamos riquezas que são incapazes de comprar a paz interior, e que, na verdade, muitas vezes se tornam grilhões para o espírito, prendendo-o à terra e afastando-o de sua verdadeira pátria. Pensamos que a felicidade reside na multiplicidade das experiências, na acumulação de bens, na exaltação do próprio ego, e assim corremos de um lado para o outro, como um náufrago em um mar revolto, sem bússola e sem porto. E o que encontramos? Mais cansaço, mais desilusão, mais daquela mesma inquietação que, ironicamente, tentávamos silenciar com o barulho do mundo. Esquecemos que a fonte da verdade, da beleza e do bem não está fora, mas dentro de nós, ou melhor, acima de nós, e por graça, em nós. A alma, quando se perde no labirinto das paixões e das concupiscências, quando se entrega ao império do eu decaído pelo pecado original, torna-se surda. Surda ao chamado que vem das profundezas de seu próprio ser, um chamado que não é dela, mas de quem a criou. Contudo, essa surdez não é absoluta. Há sempre um ruído residual, uma reverberação persistente que não pode ser completamente abafada. É como uma melodia antiga, quase esquecida, que ecoa na memória mais profunda, lembrando-nos de onde viemos e para onde devemos retornar. É a nostalgia de Deus, a ânsia pela pátria celestial, que se manifesta como essa incessante busca por sentido. E é quando o homem, exausto das vãs peregrinações externas, decide enfim voltar-se para si mesmo, que a verdadeira jornada começa. Essa introspecção, esse mergulho no próprio abismo da alma, é um ato de coragem e, ao mesmo tempo, de humildade. Pois ali, no interior, não encontramos de imediato a paz esperada, mas sim a turbulência das nossas paixões desordenadas, a mancha do pecado, a fragilidade da nossa vontade. Encontramos a escuridão que nós mesmos geramos ao nos afastarmos da luz. E nesse encontro com a própria miséria, com a verdade nua e crua de quem somos sem a graça, é que se abre a possibilidade de um reconhecimento. Reconhecemos nossa incapacidade de nos salvarmos por nós mesmos, de nos iluminarmos com a nossa própria luz fraca. Ainda não respondi à pergunta que fiz no início sobre se essa inquietação é um eco da graça divina. Pois é precisamente nesse ponto de desolação e reconhecimento da própria insuficiência que o eco da divina graça se faz ouvir com maior clareza. Não é um som que vem de fora, como uma voz humana. É uma ressonância, uma iluminação interior. A graça não impõe,
Ela convida. Não anula o livre-arbítrio, mas o fortalece, o direciona. Cura-o das feridas do pecado que o tornaram fraco e propenso ao erro. Quando a alma, cansada de buscar-se em si mesma e não encontrar nada senão a sua própria sombra, clama, mesmo que em um gemido inaudível, por auxílio, é a graça que responde. Ela é a mão estendida que nos ergue do pântano da desesperança, a luz que dissipa as trevas da ignorância e da ilusão. A graça divina ecoa na alma que se volta para si mesma, não como um som estrangeiro, mas como a lembrança de algo que sempre esteve lá, mas estava obscurecido. É a verdade que ilumina a mente, a caridade que aquece o coração, a esperança que sustenta a vontade. É a presença de Deus que, de alguma forma misteriosa e amorosa, habita o mais íntimo do nosso ser, aguardando que o reconheçamos, que nos voltemos para Ele. A introspecção, nesse sentido, não é um fim em si mesma, mas um caminho. É o passo inicial para a conversão, para a virada do olhar, para a reorientação de toda a nossa existência. Se essa questão ressoa em você tanto quanto ressoa em mim, essa busca por sentido que encontra seu ponto de partida no próprio interior, inscreva-se no canal e continue essa jornada filosófica. Há muito mais a questionar juntos. É nesse mergulho interior, quando a alma se desnuda de suas pretensões e se entrega à verdade de sua condição, que ela se torna permeável à ação da graça. E essa graça, então, não permanece um eco distante, mas se torna uma presença viva, atuante, transformadora. Ela reordena os afetos, purifica as intenções, fortalece a vontade, permitindo que a alma, antes dispersa, se concentre em seu verdadeiro bem, em seu Criador. O eco da divina graça não é apenas a lembrança de Deus, mas a própria força que nos habilita a buscá-lo e a encontrá-lo. É a resposta amorosa de Deus à nossa própria incapacidade, a mão que nos guia quando não sabemos o caminho. A inquietude, essa sede insaciável que parecia um fardo, revela-se então como a mais preciosa das dádivas. Sim, essa incessante agitação do coração, que jamais se aquieta em qualquer bem criado, é de fato o eco da divina graça. É o próprio Deus que nos chama de dentro, que nos puxa para Ele com a corda invisível do amor, utilizando a nossa própria finitude e carência como instrumentos de sua misericórdia. A alma que se volta para si mesma em busca de sentido, e que, nesse mergulho, reconhece sua própria insuficiência, é a alma que se abre para o encontro. E nesse encontro, ela finalmente compreende que a busca não era por algo, mas por alguém. E é somente quando repousamos nele que nossa inquietação, enfim, encontra sua paz. E o eco da graça se transforma na melodia da eternidade, que ressoa em um coração reconciliado. A filosofia não responde, ela nos ensina a perguntar melhor. Deixe nos comentários o que ficou para você. Até o próximo vídeo. Inscreva-se no canal